Vidas com História. Quando a moda era cantar em inglês, ele inventou o rock em português. Quando havia racismo, dançava com cabo-verdianos. Quando lhe disseram para ter cuidado com a saúde, perdeu o medo de morrer. Já morou no bairro do Oriente e em Porto Covo, onde conheceu uma camponesa que jura não saber as regras da sensatez. Mas logo que passa a monção, vamos beber um café e um bagaço. Boa tarde, Rui Veloso. Olá, boa tarde, muito obrigado. Cá estamos. Rui, viver da música é um luxo. Não seria um luxo. É difícil para a maioria das pessoas viver da música. Mas de maneira nenhuma, de maneira alguma, é um luxo, não é? Acho que a música é uma componente da vida diária de todos que é ineludível. Quer dizer, nós precisamos da música, toda a gente vive com música e ninguém pode viver sem música. Portanto, tem toda a lógica os músicos ganharem e viverem disso, especialmente os bons, não é? Embora aqui em Portugal haja muito aquela coisa de que o músico canta e toque de borla, não é? É uma coisa mais ou menos um dado adquirido, talvez porque os artistas e músicos estiveram presentes em muitas ações de solidariedade em que não foram pagos. Portanto, de alguma maneira, também foi-se estabelecendo essa ideia de que se tocar só 5 minutos pode fazer uma borla, não é bem assim. Não devia ser assim, por princípio. Ser figura pública profissional é um prazer ou é uma enorme chatice? É uma inevitabilidade. Para mim, tem um lado bom e tem um lado mau. O lado bom é que eu gosto disso, não é? Eu gosto de andar na rua, os portugueses gostam de mim em geral, portanto, é um lado positivo, porque posso andar por todo lado e ninguém me chateia. Por outro lado, é muito condicionante, na medida em que eu muitas vezes não me apetece sair, porque não me apetece enfrentar aquela cena habitual que é de ser reconhecida em todos os sítios. Portanto, às vezes para me acontecer o contrário, tenho que sair do país, não é? É bom estar aqui no seu refúgio em Sintra? Isto também me dá aquele espaço e aquele silêncio que eu preciso, não é? Uma pessoa que vive o ano inteiro e durante tantos anos eu vivo um bocado rodeado de muita gente, sempre no meio de muita gente, preciso do outro lado, que é de estar com pouca gente e de ter espaço e tranquilidade. Porque realmente eu tenho pouco espaço. Quando saio de casa, deixei de ter o meu espaço e o meu espaço passa a pertencer um bocadinho também aos outros que me veem e pronto, e que no fundo involuntariamente invadem aquela privacidade que eu acabo por não ter. Não é? Na sua juventude, quem eram os seus amigos? Os meninos da Foz ou os putos da Ribeira? Eram mais os meninos da Foz, porque eu vivia perto da Foz, porque o pessoal que vivia na Foz andou comigo na escola primária, depois o pessoal que vivia na Foz, em Gomes da Costa, Tony Rosso, toda aquela zona ali da Avenida da Boa Vista para baixo, andávamos juntos no liceu, portanto é normal, e tinha pouco contacto com a Ribeira e muitos anos, aquilo era muito hermético, não é? Nós vivíamos muito por cafés e parávamos muito nas nossas zonas e eu particularmente não saía muito desse espaço, especialmente a partir do momento em que comecei a tocar, por volta dos 15 anos, não é? Portanto, aquilo eram outros tempos, não é? Praticamente não havia televisão, não havia tudo aquilo que há hoje, não é? Como era a juventude nos tempos em que não havia internet nem telemóveis? Era normal, a gente tinha que se arranjar coisas para se entreter, não é? Havia mais E convívio arranjávamos. entre as pessoas, reunirem-se em casa uns dos outros, Claro. mais contacto visual. Sim, muito mais. É óbvio que hoje esta situação da internet, apesar de nos pôr em contacto uns com os outros, também nos isola em frente a um computador e acabamos por, nesta época, contactar muito por meios virtuais e artificiais que não
Hoje em dia já nem sequer há o telefone de casa como a pessoa atendia, não é? Portanto, não há... as coisas são completamente diferentes. Não é? Mas o facto é que a nossa juventude nós tínhamos mais tempo para estar uns com os outros, não é? Mais tempo para nos dedicarmos a uma coisa ou outra, a ouvir música, por exemplo. Tínhamos encontros em que íamos ouvir discos, LPs. Juntávamos, ouvimos um LP inteiro, não é? De um lado ao outro. E hoje em dia Algum já deles está ali ao fundo, nesta sim, sala? estão vários. Naquela coleção enorme. Sim, estão vários vinil. vários LPs dessa altura, não é? Mas não só via só os meus, não é? Eu tinha poucos LPs. Nós tínhamos que nos desdobrar pelos LPs que cada um ia conseguindo. Era muito difícil, os LPs eram caros, havia pouca coisa, não é? Havia poucas edições cá. Nós, a partir de uma certa altura, começámos a tentar comprar discos fora de Portugal. Era difícil. Depois havia uma outra discoteca que era especializada em coisas importadas. O vinil era melhor, as gravações eram melhores. Para aqueles mais jovens, não Onde é se vendia onde se ia discos. dançar, mas onde se vendia discos. Sim, isso não era uma discoteca. Aquilo para dançar não era uma discoteca. Agora é que se chama discoteca. Na altura, a discoteca era onde se vendiam discos. Não é? Eu tinha comprado discos. E o resto era uma boate, uma coisa assim. Não é? Chamava-se boate. E a primeira namorada do Rui? Foi a rapariguinha do shopping? Foi com ela muitas vezes à boate? Não, nunca me fui muito de ir a boates. Mas fui, acabei por ir. Não é? Mais em Lisboa. Mais depois de vir para Lisboa. Porque aqui não tinha a minha cave, não tinha sítio, não tinha coisa, tinha que sair de casa. Durante uns tempos aqui vivia assim um bocado itinerante e, portanto, aqui frequentei mais as discotecas, não é? Do que no Porto. No Porto frequentei muito poucas porque eu passava muito tempo em casa a tocar. Havia muita música na cava, apareciam pessoas diferentes. Mas muito eu e o Carlos T também. Muito eu e o T, muito trabalho ali. Aquilo era uma espécie de um vício. Por falar. Eu não conseguia parar. Era muito difícil parar. Eu começava ao fim da tarde, vindo de estudar e não sei o quê, e depois até a hora de jantar, mesmo até ao limite, ia jantar, acabava de jantar e voltava e continuava pela noite fora. Portanto, eu trabalhava muitas horas. Aliás, é normal, não é? Para chegar a tocar, eu sou um autodidata, portanto não sei música, foi tudo, aprendi por mim, portanto isso tem que haver muito trabalho. Por falar em amigos, há pouco falava de Carlos T. Eles escolhem-se ou encontram-se? Não encontram-se, isso é óbvio. Nunca se escolhe o amigo, é como a família, os amigos são como a família. Não se escolhem, eles aparecem, a família é o que nós temos, não é? E alguma vez perdeu amigos por questões políticas? Sim. Perdi. Mas recuperei-os. Não, mas eles é que eram parvos, não era eu. Eles eram parvos. E tinham mania que não sei o quê. Mas recuperei-os. Foi uma altura na nossa vida, depois de 25 de Abril. Então. As coisas radicalizaram-se um bocado. Eu nunca fui radical. Mas houve amigos meus que foram. Que se radicalizaram e deixaram de me falar, não sei o quê. Mas eu era uma espécie de um representante do imperialismo, não é? Gostava de rock e tocava blues. Nada pior. Eles andavam mais pelos coros soviéticos, aquelas coisas. O Mao, aqueles gajos lá do outro lado do mundo, com quem nós não tínhamos rigorosamente nada a ver, mas eram as escolhas deles, não é? E todos eles agora, a maioria deles... Claro, já não sabem sequer quem foi o Mao Tse Tung, né? Já se esqueceram dessas coisas todas. Mas houve aí umas cisões, houve aí umas fraturas, um bocado chatas, mas uns anos depois, 4, 5, 6 anos depois, as coisas recuperaram-se e não tenho ideia de que algum dos meus amigos hoje, de antigamente, não tenha voltado. Não, quer dizer, recuperámos todos nós a amizade e esquecemos claramente daquelas coisas. Recentemente participou na manifestação da geração Arrasca. 37 anos depois de abril de 74, os jovens voltaram a dizer em voz alta aquilo que muitos pensam
Ou dizem, em Sim. voz baixa. Sim, quer dizer, eu acho que o propósito, para já, o convite foi dos Homens da Luta, que são meus amigos e que, aliás, gravaram a canção que venceu o festival aqui no meu estúdio, portanto. É mais uma informação, mas foi gravada aqui, assim como o disco dos Homens da Luta foi gravado aqui. É claro, houve umas instrumentalizações na manifestação, mas o que me pareceu é que na manifestação em geral as pessoas que lá estiveram se estão a manifestar contra o estado das coisas, não propriamente contra o governo do Sócrates, a ideia não pareceu que fosse essa, é um bocado pela hegemonia destes aparelhos partidários que existem, basicamente dois partidos, quase como se fossem duas famílias, os de Genovese e os Gambino, não é? De Nova Iorque, que combatem pelos mesmos interesses, basicamente, porque não se vê grande diferença e o facto é que ao longo destes anos todos é um bocado cretino pôr-se a culpa num homem só, não é? Todos que vêm de trás tiveram culpa, não quiseram mudar, estão muito bem, adaptaram-se, ajeitaram-se e nós temos agora um problema enorme que são os aparelhos partidários de gajos profissionais que começam nas Jotas e depois continuam por ali e que são basicamente Autocarros partidários e que não têm renovação. Isso é um grande problema, não é? E depois acabam por tomar conta do partido e, no fundo, moldar o partido à conta desses aparelhos enormes, que são montes de boquinhas abertas para comer e comer o mais que se puder. Esse é o nosso problema, esta dicotomia entre dois partidos, porque realmente os outros pouca voz têm a voz que têm, mas os dois partidos fundamentais, um bocado à imagem da América, os democratas e os republicanos, e controlam isto tudo. E nós, todos nós, não é? A maioria dos portugueses já nem vai sequer às urnas, não é? Portanto, já temos a maioria, não é? Já não é já mais de 50% que já não vota, portanto, eu acho que anda anos a dizer que o facto das pessoas não irem votar, as pessoas têm que olhar para isso como um problema. Os políticos têm que pensar como é que nós conseguimos desinteressar esta gente toda do seu futuro. No fundo, eu acho que aquela manifestação foi para uma primeira, não é? Para dizer, nós não estamos contentes, não estamos contentes com a maneira como isto funciona, mas não é exclusivo do Sócrates, seja quem for. São todos. São todos que se deixam enredar na teia das máquinas partidárias que no fundo, dividem e repartem os despojos deste país, quer dizer, e que gastam dinheiro à tripa forra, e que fazem obras de Estado e gastam o dinheiro todo das pessoas, dos impostos, e depois, à conta do dinheiro que eles gastam, damos nós a ser cada vez mais aumentados de impostos, etc. E ainda por cima, os impostos nem sequer estão bem distribuídos, é sempre quem tem menos, quem paga muito mais rapidamente, etc. Nós sabemos como é que é o sistema. Foi uma manifestação de protesto contra o estado das coisas e alguma coisa vai ter que ser feita e se estes políticos, entre aspas, que nós temos, esta gente toda que nós temos, não presta atenção a isto, eu temo que isto, da próxima vez, não seja tão pacífico como foi da primeira vez. Veio para Lisboa aos 22 anos. Ainda se lembra do sabor da cachupa da tia D10? Eu comi tantas cachupas que até da 10 nem me lembro. Sim. Era uma cachupa boa. Até da 10. Da 10, que era Era num prédio, não é? O primeiro andar. Sim, era ali no Conde Barão, em frente ao Beleza, sim. Era muito giro aquilo. Como surgiu o contacto com a comunidade cabo-verdiana? Foi por intermédio do Dani Silva. Nós conhecemos logo ali por 81, 82, por ali. E ficámos logo amigos e pronto, e continuamos, não é? E somos amigos há quase 30 anos, é verdade. E eu gostei muito deles. O cabo-verdiano é um africano diferente, especial. A música, gostei muito da música deles, não é? Teve claro, esse lado da música foi muito importante. Depois eram companheiros, eram copos, malta, eu gostava daquela vida da noite com eles e tal. E acabei por me entrosar muito com a malta de Cabo Verde, que me abriu os braços. Eu conhecia pouca gente cá em Lisboa e no fundo, encontrei ali os meus amigos do Porto. Acabei por, naquele
aquele início de vida em Lisboa por encontrar aquele conforto que eu tinha lá no Porto, em Cabo Verde, nos meus amigos de Cabo Verde. E então fui um bocado adotado por eles e foi por aí, começou uma amizade que ainda hoje dura, não é? Com o Tito, com o Paulino, com aquela malta toda que eu conheci na altura, não é? E com quem toquei muitas vezes. E a nível cultural, foi um desgosto trocar o Porto por Lisboa? Pá, inicialmente foi, mas aquilo passava-se tudo em Lisboa, portanto eu tinha que cá estar e tal. Depois tive logo muito rapidamente uma filha, não é? E isso, Estava preparado para ser pai nessa altura? sinceramente, não estava, mas fui. Era difícil, porque com 23, 24 anos ia começar a vida em Lisboa, sem casa, praticamente. Depois arranjei um apartamento que o meu pai me ajudou a comprar e pá, tive meses a dormir no chão e sem cadeiras, tinha que ser aos pouquinhos, não é? E pronto, essa vida começou aos pouquinhos, não tem mal nenhum. Agora logo com uma criança, depois foi complicado, não é? Muito, muito complicado. Foi tão complicado que depois, 3 anos depois, separei-me. Só isso. É difícil. Do primeiro concerto que deu, já quando estava em Lisboa? O primeiro concerto que eu dei foi em Lagos. Em Lagos? Com a banda 80. sonora? Sim, com o Zé Nabo, com o Ramon e com o Zé Carrapa, se não me engano. O Zé Carrapa também estava. Foi em Lagos, no Parque das Freiras, como é que se chama aquilo? Em 80. Depois o segundo foi em Cascais, no pavilhão de Cascais. E o terceiro foi na Praça de Torres de Espinho. E nessa altura já pensava que um dia poderia chegar onde está hoje? Não, na altura não se pensava nada. Aquilo era andar para a frente e tocar e ver como é que é. Desfrutar? Era muito difícil, não era muito desfrutar, porque era uma grande luta com o som, era muito difícil. Havia montes de limitações e quer dizer, em 1980 e 81 já ouvi-se Donald Fagen, e Donald Fagen é uma coisa já de uma execução e de uma qualidade que mesmo hoje é muito difícil de atingir cá. Perdão, isto é sempre assim, mas eu sou conhecido por isto. Aqui viver no campo dá estas alergias. Em 2009 esteve muito doente, foi operado aos intestinos 2 vezes e pelo meio apanhou malária numa viagem a Moçambique. Foi nessa altura que perdeu o medo de morrer? Bem, eu acho que ter medo de morrer é uma coisa um bocado que não tem grande lógica, porque todos nós temos que, com a idade, nos ir capacitando que a coisa acaba. Aliás, basta olhar para o lado e ver os nossos amigos e os nossos tios e os nossos queridos a irem embora, não é? Portanto, é normal. Mas realmente o confronto com a finitude, quando uma pessoa está numa situação de debilidade e de impotência, leva-nos a pensar no fim, não é? E que um dia desta coisa se acaba. Acha que as pessoas têm mais medo da morte em si ou da forma como vão morrer? Do aspecto doloroso. Eu acho que o ocidental hoje é tão egoísta que basicamente o medo da morte é medo de perder o que se tem. Tudo. Bens, família, amigos, tudo, filhos. E portanto o medo é mais esse, não é? Claro que eventualmente a maneira como se morre influencia, se custar muito, se for muito doloroso. É óbvio que toda a gente tem medo da morte, não nisso, não é da morte, mas do sofrimento que leva à morte. Isso que não é propriamente o fim, não é? Mas o fim, nós vimos do nada, temos que acabar no mesmo sítio onde viemos, quer dizer, antes de existirmos não existíamos. Não existia mesmo nada de nós. Existia dos nossos pais dos nossos avós, mas de nós não existia nada, zero, nem nada. Vimos do zero. Quando vamos para o zero. O Rui revê-se nas palavras de Saramago, quando diz que a Bíblia é um manual de maus costumes. Tenho alguns pontos em comum com o Saramago, porque eu sou ateu, portanto, e fui sempre. Nunca acreditei em nada, nem acredito que vá acreditar. Se acredita nas suas capacidades.
E aí acredito no que vejo, no que está à minha volta, na natureza, nas coisas, acredito nas coincidências, não acho que seja tudo escrito, acredito em coincidências, acredito no que vejo, não é? E fundamentalmente acredito muito no poder da mãe natureza, que é no fundo aquilo que nos criou a todos e que nos aguenta, que é tudo isto que anda à nossa volta. Basta nós vermos a imagem do Japão, as imagens do Japão agora, para percebermos que há qualquer coisa que está acima de nós e não é uma entidade de barbas escondida por trás do céu. É uma coisa muito mais poderosa do que isso, que é aquilo que o sítio onde nós vivemos, na Terra. A força da natureza. Sim, a Terra, a força da Terra, a força do mar, a força do vento, a força de tudo isso. Há pouco o Rui referia que foi pai muito cedo, com 22, 23 anos. Acha que a partir do momento em que um indivíduo é pai, os filhos passam a ser a principal razão da nossa existência? Acho que sim. Acho que sim, os filhos são a nossa maior preocupação, o nosso maior acervo, não é? É o que nós temos de melhor são os filhos, não é? É a coisa mais importante da vida. Isso é uma perspectiva de quem gosta muito dos seus filhos. Agora, há gente que acha que não, que isso não é a primeira opção. A primeira coisa, não é? Prioridade. É óbvio que eu tenho que valorizar e pôr sempre à frente de tudo o trabalho, porque o trabalho, e o trabalho bem feito, leva a que os meus filhos vivam melhor ou pior. E, portanto, eu valorizo muito, muito, muito o trabalho, mas, obviamente, quer dizer, uma questão de lógica, os filhos estão à frente de tudo, são uma prioridade absoluta. Porquê que antigamente os pais queriam que os filhos fossem engenheiros ou doutores e hoje em dia querem que sejam famosos? São os acionistas das televisões e dessas coisas. Eles querem fazer dinheiro à força toda, de qualquer maneira. Então inventam estas coisas para ganhar dinheiro, não é? Depois enganam as pessoas. Todos esses concursos, os reality shows e tal. Tudo isso é uma forma de manipulação das pessoas, especialmente das pessoas mais vulneráveis e não sei o quê. É assim, é o nosso tempo, é a civilização ocidental. Temos que ter consciência que o mundo não é só isso. Há um mundo à nossa volta que é completamente diverso, em que esse tipo de manipulação não existe, as pessoas não ligam, não têm acesso, etc. Portanto, eu vejo isto como uma parte da decadência da civilização ocidental. Mais nada. O Rui acha que as músicas são como os filhos, não se renegam? Exatamente, tal e qual. Acho. E agora íamos fazer novamente... Acho que os gajos que roubam músicas aos outros são um bocado os pedófilos da música, não é? São gente sem nível. Não tem talento para criar. Para conceber. E há gente que rouba músicas dos outros, não é? Rouba músicas, eu sei que tenho conhecimento de vários casos de pessoas que roubam músicas aos outros, que eu não suportava que houvesse um tipo que me roubasse uma música e dissesse que a música era dele quando fui eu que a fiz. É óbvio, não é? É como... Nem aí tem a relação com os filhos, não há um gajo que vai dizer que o filho é dele quando o filho é meu. Igual. Não é? O que é que herdou de seu pai, Rui? Eu herdei do meu pai e da minha mãe, aquilo que eu sou, não é? A minha maneira de ser tem muito a ver com os meus pais, com a formação que eles me deram, a maneira como eles viveram sempre juntos. Eu herdei muita coisa, uma grande parte de mim sou eu e o meu pai e a minha mãe. Sempre duas pessoas de grande nível, tanto humano como cultural. E, portanto, eu herdei esse lado, acho eu, humano e cultural dos meus pais. São pessoas muito culturalmente interessadas. Meu pai é um grande humanista, um homem muito solidário, um homem muito dedicado às outras pessoas, com muito poucos interesses pessoais. E, portanto, uma parte de mim obviamente, vem do meu pai e da minha mãe. O seu pai ainda canta o Fado de Coimbra, no Orfeão do Porto? Não, toca todos os dias. Ele toca todos os dias lá em casa e tal, está sempre a tocar guitarra. E acabou de fazer 87 anos, portanto. Mas tem lá um quartinho da música, ele está lá sempre com a guitarra dele. Foi com ele que aprendeu os primeiros acordes de guitarra? Sim, é natural que tenha sido, não tenho muito bem a ideia, mas há uma ou outra coisa eu aprendi
Embora, digamos que a maior parte das coisas eu descobri sozinho, fui descobrindo. E as mulheres? Também descobriu sozinho? Tem noção de quantas mulheres já amou? Já tive muitas amantes, mas amar mesmo. Isso. O amor é uma coisa, depois a paixão, digamos, carnal, aquela coisa, são duas coisas diferentes que se podem, obviamente, completar. É muito difícil. Eu já casei 2 vezes, já descasei 2 vezes. Acha que a maioria das vezes passa de raspão, mas quando bate, bate forte? Sim, pá, pode acontecer, mas eu talvez nesse aspecto seja uma pessoa um bocado demasiado racional e mais racional e menos emocional. Eu estou sempre um bocado a ver se me vai acontecer alguma coisa de mal e eu não quero, não quero fazer mal, mas também não quero que me aconteça mal. Portanto, uma pessoa aí tem que andar com pezinhos de lã. E, portanto, eu acho que essas coisas da paixão são coisas que, com a minha idade, já... Não digo que não seja impossível, mas acho que não está fácil. Alguma vez sentiu-se um cavaleiro andante? O cavaleiro andante, talvez, da música portuguesa, não sei, de alguma maneira. Foi um dos que andou aí a percorrer os caminhos e a desbravar e tal, talvez. Um bocado em Portugal, que é um país cheio de barreiras e cheio de impedimentos. Portugal é o país, é melhor não fazer se que isto vai dar trabalho e tal. Foi sempre um bocadinho assim. Um país em que houve pouca preocupação, especialmente depois do 25 de Abril, por alguma razão que eu desconheço, na valorização pessoal. Quer dizer, há muito conhecimento, mas pouca valorização em termos de valores, em termos de nos enraizarmos culturalmente, no fundo, de gostarmos de nós próprios, não é? Isto foi sempre uma luta minha e continua a ser, não é? E há uma certa apatia nessa maneira foi um bocado... a nível cultural. Há uma certa apatia a nível cultural. A questão é que as pessoas têm tanta informação que não sabem escolhê-la. E é muito difícil, com muita informação, depois saber utilizá-la. E eu acho que a base tem que precisamente dar linhas de orientação para as pessoas escolherem. É isso que falta em Portugal. Numa entrevista a este programa, o Manuel Moura dos Santos disse que, ao longo dos 18 anos que trabalhou consigo, presenciou mais que uma vez o Rui a olhar para uma letra, sentar-se ao piano e fazer uma música. O talento é sedutor? O sedutor em que aspecto? É algo que fascina, quer sempre mais, mais e mais. O talento não é uma coisa que faça parte do meu vocabulário, a não ser para falar de outras pessoas, eventualmente. Isto é uma habilidade, digamos. O talento, aquilo que o Manel viu, é uma habilidade, mas é uma coisa que está intrínseca, que é... Nasceu consigo? Que acho que sim, que é uma coisa que não tem explicação, mas isso é uma coisa que é absolutamente comum a montes de compositores ao longo dos séculos. É uma pessoa criar sem perceber muito bem como é que cria uma coisa do nada. Eu próprio nem percebo muito bem como é que sei tocar piano, que eu nunca aprendi a tocar piano. Portanto, eu fui-me sentando no piano, enganava-me e construía acordes portanto, e depois destes acordes acabava de fazer canções e há muitos anos que faço canções em piano. Portanto, eu chamaria isso uma habilidade, uma coisa inata, como há pessoas que têm mais propensão desde que nascem para ler, ou para escrever, ou para pintar, que há crianças que têm uma habilidade absolutamente inata desde que nascem, desde os 3 anos, para começar a pintar, e que se distinguem dos outros numa aula. Isso é uma coisa perfeitamente inata. Assim como, pelos vistos, se está a provar que há pessoas que têm mais tendência para serem arraigadas a vícios, por exemplo, a viciarem-se em drogas ou em jogo, do que outras. Isso, se calhar, é uma carga genética que nós já trazemos de trás, que pode vir dos avós, não sei o quê, ou inclusivamente de antes, não é? Um bocadinho como as doenças, cancros que se transmitem de família e outro tipo de doenças. Essa carga genética também vem. E por aí virá também
a propensão para os sons, para os instrumentos, não sei. Aquilo, no fundo, é uma coisa... Não é preciso ver para sentir a música, não é? A pessoa de olhos fechados e de luz apagada consegue sentir a música. É uma coisa muito sensorial, muito dos outros sentidos, basicamente do ouvido, não é? E depois do resto. Não é? Uma sensibilidade auditiva muito grande. Mas tudo isto está ligado àquilo que manda, não é? A sensibilidade auditiva, mas pode ter o ouvido muito sensível e não perceber nada de música e até nem gostar muito de música. Não. Tem a ver com o que vem por dentro, tem a tal carga genética, depois também a maneira como nós somos encaminhados na vida, culturalmente, ter mais interesse pela cultura e por outras coisas que não sejam as coisas mais superficiais da vida, que é um bocado a panagem da nossa geração. Não é só de agora, mas agora com estas coisas todas das televisões, os reality shows e tudo isso, nós, como dizias e muito bem, as pessoas não querem fazer coisas, querem ser famosos. Por nada, é uma coisa estranhíssima a pessoa querer ser famosa só para aparecer na televisão. Mas é isso. Rui, a sua carreira seria a mesma se não tivesse conhecido Carlos T? Claro que não, é óbvio que não. Está intimamente ligado ao Carlos T, às letras do T, que os portugueses cantam de norte a sul e fora de Portugal também. Os portugueses, obviamente. E a maneira como ele escreve, E também, obviamente, o produto cultural também. que ele é. Muitos angolanos, cabo-verdianos, sim, por esse todos que falam português. mundo lusófono. Sim, pelo mundo da voz, com certeza, sim. Em Angola, Moçambique, Cabo Verde, malta toda sabe a paixão, o anel de rubi, uma coisa maluca, não é? Tem os brasileiros, muitos brasileiros cá. Tenho muitos fãs brasileiros, não é? Muitos mesmo. E acha que as letras de Carlos T seriam conhecidas se não fosse o talento e a voz de Rui Veloso? Bom, isso é muito especulativo, não é? Claro que a música é o veículo que no fundo que divulga a letra. A música é muito importante. Se não fosse a música, se calhar eram letras ou que tinham ficado guardadas, passavam do papel, ou que iam para outra pessoa que se calhar não ia fazia dar músicas. o ênfase e o sentido. Pois, não sei, isso é uma questão de... Sim, aquilo é uma combinação boa. E qual foi a música que pensou que ia ser um sucesso e não foi? Isso, várias, mas não sei, várias. Normalmente são músicas pouco conhecidas, que não ficaram conhecidas, não é? E o contrário? Uma que pensava que não ia ter muito sucesso e isso são todas também. Eu não sabia se não há estrelas no céu, gostei muito quando a fiz, mas não sabia que ia ser um sucesso. Uma pessoa não tem muita noção, não é? Só quando as pessoas ao lado começam a dizer, ei pá, isto e tal. O T nisso tem mais do que eu. O T conseguia perceber aquilo ia agradar às pessoas, porque ele está de fora, ouve a música e diz, epá, isto é bestial. Uma, por exemplo, que eu achei que não ia ter sucesso foi o Lado Lunar e o T achou logo que ia ser um sucesso. E eu pensei, bom, eu achei a música um bocadinho complicada demais para ter sucesso. E afinal, não foi, porque toda a gente conhece o Lado Lunar. Bom. Acha que os sentimentos se traduzem em notas musicais? Sim, sem dúvida. Aqui basicamente é isso. A música é uma transmissão de emoção e de sentimentos. Acho que sim. É a maneira como a composição propriamente dita é uma sublimação uma redução daquilo que vai dentro de uma pessoa. E que a pessoa eventualmente tem a sorte de conseguir exprimi-la através de 2 ou 3 acordes. Neste momento o Rui está a gravar um novo álbum. Uhum. Depois de sucessos como Chico Fininho, Paixão ou Não Há Estrelas no Céu, qual será o próximo? Não faço a mínima ideia. O que eu estou a fazer agora neste momento é pegar em músicas minhas que não são conhecidas, gravadas, e rearranjá-las. Muitas delas vão ser surpresa para as pessoas, fazê-las completamente de outra maneira. E embora a maior parte das músicas nem sequer são daquelas músicas tipo lados B ou lados C, não é? E fazê-las com amigos, o Dani Silva, por exemplo, o Camané, sei lá, o Tito Paris, olha, já estamos aqui com 2 cabo-verdianos logo, não é? Dos O grandes Jorge músicos. Palma,
o Pedro Brunhosa, fazer coisas com eles, músicas minhas e ter o Luís Represas, o Ronquial, pá, malta, o Bernardo Sassetti. É um elenco de luxo. Com a minha banda, ainda não acabou, ainda vai haver mais. E tentar pegar nessas músicas que foram lá dos Bs, ou lá dos Cs, e tentar fazer lá dos As daquilo. E, portanto... A música reinventa-se constantemente. E houve algumas músicas que eu gravei que se calhar não gravei como gostaria. Agora as condições são outras. Eu tenho um estúdio melhor do que a maioria dos estúdios, ou praticamente todos os estúdios em que eu gravei, não é? O meu estúdio é melhor, mais bem equipado. Eu não tenho que ir utilizar sintetizadores porque não tenho um Fender Rhodes, que é um original. Andámos sempre um bocadinho com as imitações e tal. Eu agora tenho os originais todos. Portanto, tenho muito melhor material, melhores guitarras, melhor tudo. E a mente a coisa andava aí andando, não é? E, portanto, eu agora também tenho a possibilidade de fazer como nunca fazia, para além de ter tempo para isso. E não ter a pressão de ter que fazer um disco para o Natal ou não sei o quê. Vou fazendo conforme apetece, conforme a vontade me dá. Eu tenho, por acaso, tenho tido bastante vontade, tenho trabalhado muito. Mas pronto, só não ter essa pressão de vais ter que gravar e tens 15 dias para gravar um disco. Opa, quero lá saber. Eu se quiser estar um dia só a fazer guitarras, ou uma semana a fazer guitarras, estou uma semana a fazer só guitarras. Antigamente, como tínhamos o tempo encurtado, as guitarras ficavam quase sempre ao fim, que e as vozes também. Quer dizer, que são, no fundo, até a voz é sempre uma coisa mais importante. Depois acabava por fazer sessões intermináveis de vozes, quando uma pessoa hoje em dia sabe perfeitamente, chega aqui, um dia canta uma canção, ou duas, e vai embora. Não está um dia a cantar canções, porque são canções interpretativas, não são canções técnicas, são canções de interpretação que uma pessoa faz 2, 3 takes de cada uma e depois acabou. Não vai andar a tentar cantar aquilo melhor e com emoção, porque ao fim de 3 ou 4 takes a emoção de cantar passou. Agora vamos a uma rúbrica que é direta à cabeça. Eu dou uma ou duas palavras e o Rui diz logo a primeira coisa que vier à cabeça. Pode ser, Rui? É para dar um bocado de trabalho, mas... Um filme. Um filme. Me tenha marcado. Tinha que ter música, não é? One from the Heart. Isto é um filme do Francis Ford Coppola com música do Tom Waits. Um livro que gostou de ler. Um livro que gostei de ler. Gostei muitos. Mas um livro que eu gostei realmente, foi uma época da minha vida muito interessante e muito conturbada, foi Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Entre muitos outros que li. Uma música. Uma música que tenha marcado. Vem à cabeça. Até um instrumental. You Must Believe in Spring, um pianista já morreu há muitos anos, chamado Bill Evans. Um vinho do Dão ou alentejano? Quinta do Valado, por exemplo. Mas é do Douro. Porto Covo ou Porto Sentido? Por sentido. Cachupa ou tripas à moda do Porto? Difícil escolha, não é? Olha, uma de cada vez. Rock ou blues? Um de cada vez. Também. Gosto dos dois. Moçambique ou Cabo Verde? Difícil. Gosto muito de Moçambique, muito diferente. Cabo Verde, muito diferente. Músicas diferentes, gente diferente. Mas ambos têm gente muito boa. No fundo, o que faz os países são as pessoas. Lisboa ou Porto? Porto, porque o meu coração está sempre lá. Mas Lisboa também, tenho cá tantos amigos e gosto de Lisboa, é uma cidade linda. Loiras ou morenas? Eu tenho mais queda para as morenas, mas também não sou... Não diz que não às loiras? Não digo, não. Para terminares, a vida é? A vida é fantástica. Muito obrigado, Rui. Foi um prazer enorme entrevistá-lo. Obrigado eu. E boa sorte para o programa.
Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM, para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt.